Porque quando eu cheguei no 18, o dinheiro caiu na minha conta, eu queria ser médico. Eu tava fazendo faculdade de medicina, e aí tava muito claro depois, putz, olha, vou usar esse dinheiro aqui pra criar um consultório médico e conseguir atender meus pacientes, que eu queria ser cirurgião plástico na época, né? E aí, esse era o destino dele. Só que fiquei 6 meses na faculdade e aconteceu uma parada. Eu comecei a ter uma aula chamada Saúde da Família. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, o que é esse negócio aqui? Na faculdade que eu tava, era bem bacana. Porque a gente tinha na prática a vivência de subir em comunidades carentes lá do Rio de Janeiro para prestar atendimento para pessoas que não tinham condição de descer, porque estavam muito debilitadas, ou que não tinham condição de ter um acesso a um sistema de saúde, sabe? Ou então o SUS não era suficiente para elas, enfim. A gente ia até a casa dessas pessoas para entender o que elas estavam passando e ajudar com o que fosse necessário. E apesar de ser muito bom para você ver na prática o que é a vivência de um médico, eu acabei trazendo uma energia muito negativa quando eu voltava para casa, porque é umas coisas chocantes, sabe, que você acaba vendo. Teve uma vez que eu encontrei uma menina, a gente bateu a porta na casa dela, abriu uma menina de 14 anos, grávida, fumando um cigarro. E aí a mulher que estava com a gente, que foi orientadora, ela falou, mas menina, você não quer que o seu filho ele possa ter saúde? Ela falou, tipo, sabe quando você ouve uma mãe e você reclama, sai sem mandar muita atenção, entra por ouvido, sai pelo outro? Foi tipo essa, uma resposta desse tipo, assim. E aí ela falou o seguinte, você não quer que você esteja com saúde pra cuidar do seu filho quando ele nascer? Cara, foi impressionante, porque pra mim isso foi impactante, mas o que ela fez? Falou, tipo, ok, irrelevante, sabe? Pessoa, naturalmente, sem muita instrução, que não teve tantas oportunidades. Essa era a vida, ficou grávida, 14 anos, foi o que aconteceu. Outra pessoa tinha um senhor de 85 anos que ele estava com câncer de próstata, cara. Ele foi mal diagnosticado, falaram que não precisava se tratar, que ia passar, que era simplesmente alguma coisa que tinha acontecido lá. Estava em estado terminal de metástase. Ainda tinha Alzheimer. Enfim, eu tive essas várias experiências aqui que me marcaram muito e eu não queria chegar em casa levando essa energia negativa pra minha família, como eu tava fazendo todos os dias. Minha mãe perguntava, filho, como é que foi a faculdade? Eu falava, uma merda. Eu não gostava de ficar revivendo isso, sabe? E eu decidi sair, porque a admiração que eu tive pelo médico começou a se valer muito forte naquele dia, porque eu sabia que não era todo mundo que conseguia isso. Eu não conseguia, depois de viver um dia daquele jeito, chegar em casa e poder olhar no rosto da minha mãe com um sorriso, dar um abraço, sabe? E querer viver normalmente como se eu não tivesse vivenciado nada daquilo. Eu não consegui. E aí, depois que eu não consegui, aquele questionamento de como é que eu vou gastar aquele dinheiro voltou a surgir. E, cara, não consegui de jeito nenhum encontrar uma resposta. Mas, assim, aquelas coisas, tem males que vêm pra bem, porque às vezes a melhor coisa que pode ter acontecido foi eu não fazer ideia de como gastar esse dinheiro. Porque o que aconteceu? Fui lá no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, sempre quando eu ia editar vídeo, aprender a fazer coisas de música, perguntei lá, escrevi, como começar a investir. Comecei a ver os vídeos do Thiago, comecei a ver o vídeo do Perini, dessas pessoas que eu achava tão engrandecedoras e que estavam dando aquele conteúdo que a gente nunca foi dado na escola e que eram tão relevantes para a nossa vida, né? E aí foi engraçado, porque logo depois eu comecei a fazer engenharia de produção na UFRJ e porque eu estava me interessando muito por finanças para poder gerenciar aquele dinheiro que o meu pai tinha me deixado, afinal, como eu não sabia como eu ia gastar, melhor que ele rendesse da melhor forma possível até lá. E aí eu perguntava, cara, você viu que a Selic caiu, tipo, de 10 para 12? Naquela época ainda estava absurda a taxa Selic, estava no governo Dilma, né? E as pessoas não faziam ideia do que era a Selic, não faziam o que era IPCA, o que era a Copom, política monetária do Banco Central. Isso me deixou um pouco curioso e frustrado, porque são coisas muito simples, sabe? Se você pega numa metodologia certa, independentemente da idade que você tem, você pode ter 11 anos de idade, você vai entender o que são essas coisas. Tudo depende da forma como é passado. E dinheiro é algo imprescindível para qualquer pessoa depois que ela sai da escola. Você pode querer ser engenheiro, matemático, você pode querer fazer advocacia, você pode querer ser qualquer coisa, mas você vai ter que lidar com dinheiro, cara. Dificilmente todo mundo vai ter que saber o que é briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica e magmática, mas a gente dá isso na escola. A gente decora... Eu não lembro disso, não. Você lembra disso? Mas sabe por que você não lembra? Você não lembra porque não tem aplicabilidade no nosso dia a dia. São coisas que fazem muito sentido, dada aquela área exclusiva de atuação, de competência que existe ali, no caso disso que eu falei em relação à biologia e geografia especificamente, mas que na nossa vivência não tem utilidade prática. E se não tem utilidade prática, a gente se esquece.
Você com certeza deu Com isso na certeza. escola. Se você teve um ensino que foi um ensino que pode ser um ensino de qualidade, né? Se a gente teve esse privilégio, certamente você teve acesso a esse conteúdo. Mas ainda assim, a gente esquece dessas coisas. Então, eu comecei a ver o quão importante seria poder trazer esse conhecimento que era importantíssimo para qualquer pessoa. Cara, saber quando é que você vai fazer um empréstimo. Você saber que 100% do CDI é uma coisa que você consegue em qualquer banco, sabe? Sim. E não aquele 70% que o gerente do banco ficou oferecendo para você ou que a poupança te dá. Essas coisas, para mim, foram tão impactantes que eu falei, eu preciso trazer isso de alguma forma para iluminar pessoas, para ver a importância desse tipo de área de conhecimento. E associei a uma outra área de conhecimento que eu estava tendo muita influência lá no FRJ, que foi a de empreendedorismo, dada a minha vivência na Fluxo Consultoria, que era uma empresa júnior. Já ouviu falar em empresa júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. A empresa júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente remelento lá que está negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que está escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que está fechando negócio, que está na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque eu comecei a perceber que as competências que eu estava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu estava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Eles queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa pressando essa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente, porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família. Quando eu fui começar o canal do YouTube, e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí, depois de um mês, eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com uma análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que, mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. Eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida para fazer esse negócio do YouTube dar certo.
Daí foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício para conseguir ter um corpo que sustentasse a mente, e foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia tava tendo gente que tava acompanhando ali, e isso foi talvez até um pouco perigoso para minha família, que o meu tio, que é uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou, quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não tava com o menor prospecto de voltar para a faculdade. Ele falou: Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem para você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que duas coisas poderiam ter acontecido nesse momento, que foi eu poder aceitar aquilo e falar: você tem razão, voltar para a faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado, eu não falava com o que eu esperava para o mundo, ou então tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim para depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação que eu tive, né? Sim. Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Porra, que história massa, cara. Legal. Não conhecia tão profundamente essa questão da tua vida, mas eu ia te fazer essa pergunta. Quais foram as barreiras que você encontrou por ser tão jovem, não ter formação acadêmica? Elas foram mais internas? Elas foram mais da família? Foram dos amigos ou foi da audiência? Ou foi da molecada? Cara, sério, foi assim, eu nunca tive a menor dúvida, talvez por um pouco de prepotência ou ingenuidade, de que ia dar certo. Porque a única referência que eu tinha era dos livros que eu estava lendo na época, aqueles Segredos da Mente Bilionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, obras clássicas para as pessoas que estão querendo buscar sucesso na vida. Tudo que eu queria era ser bem-sucedido. Era a única coisa que eu queria. E se as pessoas falaram para mim, pessoas que chegaram onde eu me via chegando, que independentemente do que aconteça, se eu continuar e persistir, uma hora vai dar certo, eu sabia que não ia dar errado. Então, todas essas adversidades, rejeição da minha família, do meu tio, uma pessoa que eu admiro pra caramba, vir falar pra mim que não ia dar certo, da minha mãe ligar pra mim chorando depois que eu falei pra ela que ia largar a faculdade, assim, foram coisas que me magoaram, mas não mudaram em nada o caminho que eu tinha dito pra mim mesmo que eu ia seguir, sabe? E uma coisa que talvez contra-intuitiva que aconteceu foi a surpresa de a comunicação que a audiência teve comigo. Porque muito mais positivo foi os comentários, a relação de compartilhamento, de likes do que eu estava fazendo depois que as pessoas souberam da minha história, do que de negativo, por saber que eu não tinha nenhum respaldo acadêmico para assegurar o conteúdo que eu estava falando ali.